Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu guia junto à construção aí do Mapa Verso, nosso curso maravilhoso. Estamos na semana 6, aula 4. E agora essa aula, então, pessoal, vai ser para a gente construir um método muito interessante. É um método chamado Prometi. E ele serve para quê? Para você construir rankings também, tá? Só que ele é desenhado para considerar múltiplos critérios. Então, ele é uma alternativa ao que a gente viu lá do SDEL, né? O SDEL tem uma série de características interessantes, mas aí a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão de construção de ranking, múltiplos critérios, enfim. Vamos entrar nesse detalhe e nessa discussão. Isso depois a gente vai fechar. Na próxima aula a gente ainda vai dar continuidade a questões aí do Prometi, mas aí a gente encerra essa semana fazendo uso do Prometi, ou mostrando como é que a gente consegue colocar isso tudo em Python e vai ser bem interessante para a gente poder usar depois, na hora de construir os nossos mapas, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula aqui. Nossa primeira aula do Prometi, mas a aula 4 dessa semana, né? E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte: o que eu vou falar aqui? Eu vou falar um pouquinho aí sobre, não exatamente sobre o método, mas sobre o contexto no qual você aplica o método, tá? Então, a primeira pergunta interessante, antes de a gente aplicar qualquer coisa de método, é a gente pensar como é que a gente formula, como é que a gente faz as nossas escolhas, tá? Então, vamos supor aí que você tenha quatro opções de batatinhas, de salgadinhos, né? Qual você faria a escolha, né? Qual a escolha que você acha mais interessante? Então, qual é a sua batata preferida? Vamos poder colocar aqui, né? Eu poderia mostrar cada batata para você e perguntar: essa é a sua batata preferida? E aí coloco uma escala em que vai de discordo totalmente até concordo totalmente. E essa escala é o que a gente costuma dizer aí de escala Likert. Então, ela vai medir o quão é positiva ou negativa a sua concordância em relação àquela alternativa, tá? Eu poderia, eu já fiz isso em sala de aula, mas aqui não vem ao caso, fazer essa dinâmica, que é a gente ter, digamos assim, só para mostrar o link aí, se você quiser ir dar uma olhada lá, no Google Forms, a gente poderia ter uma dinâmica, então, pessoal, de vocês irem respondendo e depois eu coletar esses dados e, a partir desses dados, traçar estratégias de ação, tá? Então, eu falaria assim: essa batata, você é preferida? Você concorda, discorda, enfim. E aí, pessoal, esses resultados aqui, tem um link aqui com os resultados, é um link bem grande, por sinal, que eu mostro como é que foi a distribuição de resultados, as preferências, enfim, tem toda uma discussão que a gente poderia fazer, tá? Mas a gente vai entrar na questão aqui de como é que você faria as suas escolhas, como é que você chegou e falou: essa batata aqui, o que, que eu vou olhar, né, numa batata, né, para escolher? Eu vou olhar crocância, sabor, confiança na marca, quantidade, custo. Então, para cada pessoa, você pode ter, de repente, uma ponderação em relação a esses critérios, que você pode até, inclusive, considerar mais critérios, né? Quais foram os critérios que você usou para escolher esses critérios? Também tem essa pergunta importante, mas não vamos entrar nesse nível de dificuldade. Vamos falar: olha, esses critérios são razoáveis, todos aceitam que são critérios importantes para uma boa tomada de decisão no caso de uma batata. Então, qual é a ponderação que eu daria para cada critério? Qual a nota que eu daria para cada batata em cada critério, né? Então, isso, por exemplo, eu poderia identificar. Então, agora, crocância, sabor, quantidade, custo, confiança na marca. E cada batata eu teria que atribuir, por exemplo, uma nota, né? Então, eu poderia, ao invés de colocar preferência, eu poderia esmiuçar os critérios. E para cada batata, eu gostaria de saber o que você acha em termos de crocância, sabor, quantidade, custo, confiança na marca, tá? E eventualmente determinar aí a mais preferida em função das notas que você deu para cada batata em cada critério, certo? E de certa forma, pessoal, isso está relacionado à criação de rankings, né? Você está tentando estabelecer um ranking baseado em alguns critérios. E você veja que isso é tão, digamos assim, sutil, que, por exemplo, a gente tem um tipo de ranking que é usado muito para países. A gente fala assim: olha, como é que é
o ranking dos países, né? Então, por exemplo, tanto é que existem grupos específicos baseados nesse ranking, pessoal. Por exemplo, G7, G20, são grupos, os grupos dos países mais ricos. Ricos em quê? Né? Em PIB. O PIB mede a riqueza dos países. Como é que se calcula o PIB? Você já se perguntou como é que se calcula, isso é calculado? Então, o PIB, na verdade, pessoal, é essa fórmula em que você tem a letra C representando os gastos do setor privado, I, investimentos, G, os gastos do governo, X, o total de exportações, M, o, o total de importações. Então, você, usando essas informações aqui, você chega no PIB de um país. Ah, e aí você falou, olha, esse cara tem um PIB maior, ele participa do G7, não, ele participa do G20, não, ele não participa de G coisa nenhuma. Percebe como os rankings são definidores da nossa realidade? A gente acaba, digamos assim, olha, vou. Por exemplo, você vai no Google, faz uma pesquisa, você vai até a página 100 ou 10, acho que você não vai nem na página 2 se bobear. E o Google faz um ranking. De acordo com o que você digita de pesquisa, de palavra-chave, ele ranqueia as páginas e fala assim: olha, são essas opções mais aderentes com os termos da sua pesquisa. Pois é, então veja que isso não é uma coisa tão, digamos, apesar de simples, ela não é uma coisa tão desimportante assim. Ela tem a sua importância, tá? E aí você poderia adotar outros critérios. Por que que no PIB não considera-se sustentabilidade, IDH, saúde? Você poderia colocar outras informações importantes e interessantes ali, educação, né? Enfim, o IDH mesmo é uma forma de tentar mapear isso, né? Muito bem. E outra coisa, pessoal, será que é bom eu maximizar tudo? Será que é bom maximizar a poluição? Será que é bom maximizar qualidade água tratada? Qualidade da água, né? Enfim, isso entraria na questão de saúde pública, né? Muitas coisas interessantes aí, tá? Outro exemplo de ranking, pessoal, que é muito usado aí pelas universidades, inclusive, é esse ranking aqui, o The World University Rankings, né? O ranking das universidades. Esse ranking é organizado pela revista inglesa Times Higher Education, e ele vai então usar, eles vão construir um ranking que vai avaliar 1.250 instituições em 86 países, tá? As notas são atribuídas de acordo com 13 critérios de desempenho, agrupados em 5 grandes áreas: ensino com peso de 30%, pesquisa com peso de 30%, citações com peso de 30%, impacto na indústria 2,5%, internacionalidade com 7,5%. E quem que deu esses pesos? Por que são esses pesos desse jeito? Né? Repara que pesquisa e citações. Ué, mas espera aí. Se uma pesquisa é importante, ela vai ser bem citada. Ué, mas espera aí, é 60% para pesquisa? Como é que eles... Enfim, dá para fazer uma série de perguntas interessantes, tá? Primeira, será que existe uma sobreposição entre os critérios? Segunda pergunta interessante, como o ranking seria modificado com valores diferentes de pesos? Né? Ok? Muito bem. Então, pessoal, o que que a gente percebe aqui? Que na nossa vida, frequentemente a gente tem que estabelecer ranqueamentos porque a gente quer, na verdade, fazer priorizações. Você veja que quem está no último no ranking ali vai ter uma priorização menor de recursos. Assim como a última página no ranking do Google vai ter uma priorização zero pela sua atenção, né? Uma priorização nenhuma, né? Pela sua atenção. Então, veja o seguinte, eu poderia também aplicar essa questão da priorização para projetos de P&D, ok? Eu já digo isso porque eu já apliquei isso em artigo científico, então, enfim, então sei algo do que eu estou falando um pouquinho, né? Então, na verdade, pessoal, o que eu poderia ter? Eu poderia ter uma tabela que tem aqui os projetos de P&D no qual eu posso investir. Aqui eu teria nas colunas os critérios, custo poderia ser um critério ou um elemento adicional a ser considerado como restrição, tá? Mas nesse momento, imagina que ele só está aqui como meramente informativo. E você poderia ter vários critérios que eu coloquei aqui genericamente como C1, C2 e C3. E eventualmente eu gostaria de maximizar C1 e C3, mas não C2. Ok? Muito bem. E aí vem a pergunta, ok, qual é a ordem dos projetos? Porque veja, se eu tiver um orçamento limitado, eu vou ter que querer
vou querer saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e, obviamente, vou alocando orçamento para esse pessoal. Não vou alocar orçamento para quem está mal ranqueado, né? Em princípio, se eu tiver restrição de recurso, como muitas vezes é o caso. Até porque se não tiver restrição de recurso, pessoal, basta alocar tudo para todo mundo e acabou. Não existe problema, na verdade, né? Os problemas surgem quando não há recurso suficiente para todos. Então, é necessidade de priorização na alocação. Veja o seguinte agora, então, pessoal. Eu poderia fazer uma abordagem no seguinte, veja que a tabela é bem complexa, né? Você tem vários critérios, vários projetos. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma abordagem matemática que a gente costuma dizer que é dividir para conquistar. Ou seja, vou fazer um caso mais simples, vou trabalhar nesse caso mais simples e vou ver onde é que eu chego com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas dois projetos, P1 e P2, e vou pegar dois critérios, C1 e C3, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico, algo bem intuitivo, bem simples, né? Vamos botar um gráfico. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Primeiro, eu vou ter no eixo X o valor do critério C1, tá? Que eu quero maximizar, lembre-se disso. E o critério C3, também, idem. E aqui eu botei uma anotação do lado aqui no custo, tá? 1,9 milhões. E esse outro projeto aqui, 1,3 milhões, certo? Muito bem. Então agora, o que eu percebo aqui? Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, vamos deixar duas bolinhas, né? Bolinhas aqui. Eu percebo que a bolinha amarela faz uma espécie de sombra em relação à bolinha rosa ali, né? E aí o que acontece? Essa bolinha amarela, na verdade, você percebe que ela tem um desempenho melhor tanto no critério C1 quanto no critério C3, certo? Então, nesse caso, a gente diz que eu tenho uma opção muito clara. Por quê? Porque, na verdade, essa opção ela é melhor em todos os critérios, certo? Então, a escolha é óbvia. Imagina que você vai comprar algo que tem o menor preço e a melhor qualidade. Não tem o que fazer, é essa opção. É a opção natural, a opção lógica, certo? Muito bem. Então, a gente diz, qual é o termo técnico matemático? A gente diz que a opção amarela domina a opção rosa, tá? A opção rosa é dominada pela opção amarela, porque ela perde em todos os critérios, certo? Basicamente usando essa técnica de sombreamento. Então parece que isso vai dar certo. Vamos tentar aplicar isso ou vamos expandir isso para todos os projetos, usando apenas os critérios C1 e C3, tá? E aí, quando a gente põe o nosso gráfico, pessoal, a gente está posicionando as alternativas em relação a C1, valor de C1 e C3, usando os valores de C1 e C3 para posicionar em eixos X e Y, tá? E o que vai acontecer agora? Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Veja aqui no caso, a opção P2, né, do projeto 2, domina a opção P1, ok? A opção P4 domina P2, então claramente eu colocaria P4 em primeiro lugar, P2 em segundo, P1 em terceiro, mas espera aí, o P3, o projeto P3 fica onde, né? Porque veja o seguinte, o que é o problema do P3? O P3, ele é pior do que todo mundo no critério C3. Então ele deveria ficar em último lugar, né? Ah, deve ficar em último lugar. Não, mas espera aí, não é bem assim. Por quê? Porque se você olhar o eixo do critério C1, ele tem a mesma nota do projeto que você deu nota em primeiro lugar, que é o P4, que é o melhor qualificado. Então veja, ele consegue ser pior do que o pior no critério C3, né? Ele consegue ser pior do que o P1. Porém, no critério C1 ele consegue ser igual ao melhor, que é o P4. E agora, como é que a gente faz essa escolha? Como é que a gente classificaria esse P3? Tá? E aqui o P1, né? Que perde de todo mundo, mas depende aí do P3. Com o P3 a coisa fica mais confusa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais simples ainda. A gente não foi capaz de, com dois critérios, determinar categoricamente a classificação das nossas alternativas. Então agora vamos fazer com um critério apenas. Mas a gente vai fazer um truque aqui, tá? Qual que é o truque? O truque é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar essa tabelinha aqui, a partir dela eu vou construir uma segunda tabela. O que é essa segunda tabela que eu estou mostrando aqui para vocês? Essa segunda tabela, pessoal, ela vai ter a comparação dos projetos com todos os outros. Então, por exemplo,
que eu vou olhar aqui? Se um determinado projeto é melhor do que outro, é mais um ponto. Então, imagina como se fosse um campeonato de projetos, tá? E aí, se o projeto ganha do outro, ele ganha um ponto. Mas o que significa ganhar? Vamos pensar o seguinte, ó. Se o projeto P1 tem uma nota maior do que o P2 nesse critério, que eu quero maximizar, então eu vou botar mais um. Mas não é o caso. Ele é pior, na verdade, do que o P1, né? Então, se ele é pior, eu venho aqui e ponho menos um, certo? E agora, eu posso fazer isso para toda essa linha aqui, ó. Então, eu poderia fazer aqui, ó, vamos botar menos um, ó. Vamos botar numa letra melhor, né? Ó, então eu vou fazer a comparação P1 com P2, vejo que caiu nesse caso aqui, que P1 é pior que P2, ponho menos um, né? Pior em que sentido? A nota nesse critério C1 de P1 é pior que a nota de P2 nesse critério C1. Muito bem. Agora eu faço isso, comparo o P1 com o P3, olhando o critério C1, de novo ele perdeu, e de novo ele perdeu. Que é compatível com o quê? Com o que a gente já sabia. No critério C1, P1 perde de todo mundo, certo? Menos dele mesmo ainda, né? Enfim, ainda bem. Então aí o que acontece? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a segunda linha dessa tabela, pessoal. Eu vou pegar o P2, o projeto P2, e vou comparar com o P1. Só que agora eu estou comparando P2 é melhor que P1, então eu ponho mais um. P2 é melhor do que P2? Ou pior? Não. Na verdade, ele é igual, então põe zero aqui, tá? Então a gente pula. Você repara que na diagonal dessa tabelinha de dados aqui, a gente pula porque é sempre zero. A gente já sabe o resultado, né? Porque a gente está comparando o projeto com ele mesmo. E aí o P2, só para a gente fechar aqui, não ficar muito chato o vídeo, vai dar menos um para todo mundo. Ele perde do P3 e do P4, tá? Agora vamos fazer o P3. Vamos fazer a linha do P3. Então o P3 vai ganhar do P1 e do P2. Então veja que o P3 é 0,9, ele ganha do P1 e do P2, mas empata com o P4. E finalmente o P4, ele ganha do P1 e do P2 e empata com o P3. Certo? Então, temos aí a nossa tabela, pessoal. E o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma consolidação dessa tabela. Como é que é essa consolidação? Você fala assim, olha, o P1, qual foi a pontuação que ele teve disputando com os demais? Soma todos os elementos dessa linha aqui, ó, dá menos 3, ó. O P2, como é que ele se saiu? Vamos ver o seguinte, soma todos os elementos dessa linha, ele teve menos 1, ó. Agora pega o P3, soma, e o P4 também. Vai dar o mesmo valor aqui, que é 2, tá? Aí você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse truque que a gente fez, ficou interessante, né? E vamos aplicar também para, agora olhando o critério C3. Então a gente vai gerar uma outra tabela de comparação dos projetos entre eles e vai chegar numa outra pontuação que é bem diferente do que a gente tinha obtido. Porque, por exemplo, aqui, ó, o P3 vai ter menos 3, ó. Veja que antes o P3 foi super bem, ele foi igual, o desempenho dele foi igual ao do P4. Mas agora ele foi super mal, que era o que a gente já sabia, né? Num critério ele vai super bem, no outro critério ele vai super mal. E aí, o que a gente pode fazer? Veja o seguinte, pessoal, aqui eu estou colocando o seguinte, eu não estou comparando, aqui poderia até ter escalas diferentes, esses critérios poderiam ser é, potência, né? Poderia ser gasto, poderia ser, não gasto aqui, mas enfim, poderia ser dinheiro, poderiam ter unidades completamente diferentes, mas eu estou comparando os projetos entre eles mesmos sempre no mesmo critério. E o que é interessante é que agora eu sempre estou passando por uma escala de 0, menos 1 e 1. Então o que é importante aqui? Agora, não importa o valor que você tem aqui nessa coluna, nesse critério, e sim se aquele cara foi melhor ou pior e quantas vezes ele foi melhor ou pior em relação aos demais. E esse é o grande truque desse método Prometi, que a gente vai ver mais para frente. Então o que isso me permite? Me permite que eu possa fazer para cada coluna ou para cada critério uma tabelinha dessa e chegar numa tabelinha de consolidação dessa, né, com os valores ali da pontuação que ele obteve, e posso somar essas pontuações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar, olha, eu tenho o desempenho dos projetos no critério C1, no critério C3, como eles estão na mesma escala, né, 0, menos 1, mais 1, eles estão nessa mesma escala, eu posso somar isso.
Se eles não tivessem na mesma escala, eu não poderia fazer isso. Tá? Então, frequentemente eu poderia ter critérios que poderia ser tonelada, poderia ser peso, né? Ou então poderia ser consumo de energia, poderia ser uma série de outras coisas, dinheiro, coisas que você não pode, em princípio, somar. Mas agora, saber se um é melhor ou pior e dar uma pontuação por isso são coisas que estão na mesma escala. E aí o que acontece aqui, pessoal? Eu pego aqui, ó, ponho os projetos, faço a soma e chego numa tabela final com a qual eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um ranking. Posso ranquear essas pessoas aqui, ó. Posso vir aqui, ó, e botar -4, 0, -1 e 5. E aí, de acordo com essa pontuação total, eu estabeleço o primeiro do ranking, segundo do ranking, último, e no fim o P3 ficou em terceiro lugar. Né? Então, o nosso gráfico aqui, a resposta para aquele nosso gráfico, usando essa metodologia, é basicamente o seguinte, ó, vamos posicionar todo mundo aqui, ó. Opa. Então aqui, primeiro lugar P4, segundo lugar P2, terceiro lugar P3 e último lugar P1, né? Legal. E aí vem a questão, mas poxa, agora imagina que eu não tenho só a maximização. Eu tenho também a minimização. Eu tenho que considerar agora critério C1 e C2. Como é que ficaria isso? Certo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia inverter a escala, né? Eu poderia até fazer um mapeamento que 0,1 é igual a 0,9, enfim, não precisava ter invertido aqui. Eu poderia ter feito um mapeamento falando, olha, 0,9 na verdade é 0,1. Por quê? Porque 0,9 indica que é uma coisa muito ruim. Eu não quero que eu tenha muito de uma coisa muito ruim. Mas enfim, o princípio é a mesma coisa, tá? Eu só inverti aqui para ficar talvez aí mais claro usar os dados originais. Enfim, então agora, pessoal, o que vai acontecer? Eu teria aqui, ó, vamos lá, ó. Vamos colocar assim, olha, talvez o P2 e o P4 estariam empatados. Por quê? Porque o P2 é melhor no C2 e o P4 é melhor no C1. O P3, ele consegue ter o mesmo desempenho de P2 e de P4 nos dois critérios. Então, ele obviamente tem que ser melhor que os dois. Ele dominaria P2 e P4. Se eu tivesse que escolher entre P2 e P4 ou P3, eu pegaria P3. Por quê? Imagina que isso aqui é a melhor qualidade, esse aqui é o melhor preço. Esse tem a melhor qualidade e o melhor preço. Opa, é essa opção que eu pego. Agora, e o P1? O que eu faço com ele? Agora sim. Então, o P1 é a nossa dúvida agora, tá? Então, o que eu teria que fazer aqui, pessoal? Eu teria que fazer uma tabela de comparação. Só que a minha tabela de comparação agora, ela teria que ser como? Vamos voltar aqui. Como é que era o nosso C2 aqui, ó? 03, 05, 05, 07, tá? Então, o nosso P2 continua com 03, 05, 05, 07. Só que agora o que acontece? Quanto menor for o valor, melhor é a opção. Então, eu vou pegar esse valorzinho aqui, por exemplo, vamos ilustrar isso. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. Não, eu não ilustrei. Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, eu poderia pegar o valor de P1, eu vejo que o valor de P1 é menor e eu quero minimizar. Esse cara é menor do que esse. Então, eu ganho mais um. Ó. Esse cara daqui é menor do que esse, eu ganho mais um. Ó. Esse cara daqui é menor do que esse, ele ganha mais um. Ó. E nessa tabela, o P1 ó, consegue um bom destaque. Ele consegue se ficar em primeiro lugar, tá? Essa é a ideia. Muito bem. Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso somar os valores que eu já tinha de C1 com os valores que eu calculei agora de C2. Vou ter uma pontuação por projeto e fazer um novo ranking. Ou eu poderia fazer melhor ainda, né? Poderia botar no gráfico aqui. E vocês podem reparar que agora, de acordo com essa pontuação, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. De acordo com a pontuação que a gente tem aqui, só para mostrar, quem que ficaria em primeiro lugar? O P3, tá? Em último lugar ficaria o P2 e o P4 com -1, tá? Em terceiro e último lugar. Então, basicamente, que isso é algo talvez aí surpreendente para muitas pessoas, o P2 e o P4 ficaram em último lugar, né? E o P3 ficou em primeiro lugar, seguido ali do P2, né? Interessante. O
que você pode fazer, pessoal? Você poderia juntar esses gráficos. Veja que eu tinha um gráfico C1 com C3, um gráfico C1 com C2, né? Veja que agora você tem 3 critérios. Se eu tenho 2 critérios, vira uma coisa de 2 dimensões. 3 critérios é tridimensional, mas daria um gráfico muito complicado de enxergar. Ao invés disso, o que a gente pode fazer? Algo mais simples. Eu poderia pegar os totais obtidos com o critério C1, C2 e C3, somar todo mundo e dar uma tabelona, do que é melhor do que ficar fazendo análise gráfica, que muitas vezes é duvidosa e deixa a gente na dúvida, tá? Enfim, imagina que você tivesse 10 critérios, aí a análise gráfica ficaria muito complicada e trabalhosa, e, enfim, é mais fácil fazer assim também, tá? E é muito mais objetivo a forma de você entender o que está acontecendo. Nesse caso, se eu somar todos os critérios, pessoal, olhando que eu estou maximizando o C1 e o C3 e minimizando o C2, o que vai acontecer, pessoal? Aqui, ó, no o primeiro lugar nosso, a melhor pontuação é o P4, depois o segundo lugar é o P2 e o último lugar ficou P1 e P3, tá? Muito bem. E aí, pessoal, o que acontece? Isso aqui que a gente utilizou, ao longo de todo esse cálculo, o que estava por trás de tudo isso, pessoal? Estava por trás de tudo isso, vamos voltar um pouquinho mais aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Se é melhor, mais 1. Se é pior, menos 1. Se é igual a 0, tá? E aí você poderia falar, não, mas espera aí. No futebol não é assim. No futebol, quem ganha, ganha 3 pontos. Quem empata, ganha 1 ponto. E quem perde, ganha 0, né? Não ganha negativo. Enfim, imagina se ganhasse negativo, ia ter muita gente que terminaria não só rebaixada, mas também com uma pontuação negativa. Não ficaria legal, né? Aqui eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter criado uma outra alternativa em que, se é melhor, ganha 1. E se é pior ou igual, ganha 0. Isso daqui é o que a gente chama de função de preferência. E no caso, a função de preferência usual, que é a mais utilizada, é essa daqui. Então, se der empate, ou se perder, ganha 0, e se ganhar, ganha 1, tá? Aquela alternativa, certo? Então, aqui no nosso caso, isso corresponderia ao quê? Na nossa tabelinha lá, onde era pior, o pior era menos 1, agora vira 0, né? E o empate também permanece 0 ali, não muda nada, certo? Então, nesse caso, o que aconteceria na nossa tabela aqui, ó? Ela mudaria, ó. Onde estava menos 1 ali, que era pior, eu troquei ele por 0, tá? O nosso ranking ficaria um pouquinho diferente, tá vendo? O P3 e o P4 ficariam empatados agora em primeiro lugar. E aí a pontuação, não só a pontuação ficaria diferente, mas o ranking ficaria diferente. O C2 também ficaria um pouquinho diferente. Tá ali onde era menos 1, agora tá 0 em vermelho. O C3, onde tá 0, era menos 1 antes, ficou 0 em vermelho. E se você somar, pessoal, aí você vai ter uma pontuação aqui, tá? Vai ter um ranking aqui basicamente muito próximo do anterior, mas um pouquinho diferente, na verdade, que você pode obter, tá? Isso daqui que eu mostrei agora, que eu mudei, pessoal, isso aqui que eu chamei de função de preferência, pode ser generalizado, pode ser colocado numa forma mais geral, mas eu vou explicar na próxima aula, senão essa aula vai ficar muito grande. E finalmente a gente vai entender qual é o contexto matemático que está por trás disso que eu estou falando aqui. Então a gente está brincando aqui de tabelas, de pontuação, futebol, mas tem um embasamento matemático e esse embasamento vai ser mostrado na próxima aula e outros desenvolvimentos importantes para a sua análise, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a próxima aula, a gente dá um fechamento legal e bacana para essa questão do Prometi. Obrigado e até a próxima aula, então, pessoal. Um abraço, tchau!